A gente acompanhou aqui no Hora News a fala do presidente Lula sobre traficante dizendo que, abre aspas, eles são vítimas dos usuários de drogas, fecha aspas, e que seria, abre aspas, mais fácil, fecha aspas, combater os viciados. A gente vai ao vivo até Brasília com a repórter Mara Mendes para saber como esse posicionamento do presidente repercutiu pelo Planalto. Oi, Mara, boa tarde para você. Conta tudo para a gente. Como que chegou essa fala aí em Brasília, hein? Oi, Daísa, boa tarde. Olha, imediatamente, não pegou bem e não chegou bem aqui no Palácio do Planalto, tanto é que imediatamente o presidente Lula depois voltou atrás e disse que a frase foi mal colocada, mas o problema, né, Daísa, é que a frase mal colocada já havia saído da boca do presidente Lula. Então, e aí eu conversando com alguns aliados e alguns assessores do presidente Lula, há uma preocupação e agora nesse momento em deixar exatamente colocar como realmente foi uma frase mal colocada. Mas esses aliados falaram, olha, Mara, a gente reconhece, eu reconheço que isso acaba dando munição para a oposição, logo agora que o governo estava com muita munição por conta da fala de Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, né, ontem, que desejou que caças americanos também implodisse com navios na Guanabara. Então, tanto é que Flávio Bolsonaro depois voltou atrás, mas o sentimento é esse que, olha, poxa, logo agora que a gente tinha, né, essa munição, uma fala contra a oposição, houve essa frase mal colocada do presidente Lula. E por que, logo agora? Porque o governo, Daísa, já vinha numa sequência de meses sem problema, sem precisar se justificar, sem precisar recuar. Então, justamente também por conta da questão do tarifaço, um dos assessores chegou a dizer que nesse período a camisa 10 do governo é a família Bolsonaro, porque foi a família Bolsonaro que mais colaborou também com essa questão da aprovação do presidente Lula, por conta de todos os imbróglios que a gente vem acompanhando, principalmente em relação à questão do tarifaço. Mas essa fala acabou pegando todo mundo de surpresa, porque vale a gente lembrar aqui, né, Daísa, que a Indonésia é o país que condena a pena de morte traficantes, e inclusive brasileiros já foram mortos justamente porque foram pegos no aeroporto, em aeroportos na Indonésia, transportando droga. Então, houve essa tensão justamente porque o presidente Lula falou na Indonésia, um país que é um país que é tolerância zero em relação à questão do tráfico de drogas. E aí tem outro fator também, Daísa, embora o presidente Lula, essa afirmação do presidente Lula tenha sido por conta de um questionamento em relação à comparação que Donald Trump fez entre os cartéis latinos e o Estado Islâmico, vale lembrar que da possibilidade de domingo os dois presidentes, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, se encontrarem. Então, eles devem se encontrar no domingo pela manhã, o horário de Brasília, na Malásia. E há uma expectativa de que não seja conversado apenas a questão bilateral, a questão comercial em relação à questão do tarifaço, mas também a situação na Venezuela. Então, nos bastidores, o que se fala no Itamaraty é que o presidente Lula não vai deixar de falar em relação à questão da Venezuela e também em relação à Colômbia, né? Que são países que estão bem pertinho e cada vez mais esses caças americanos vêm se aproximando
daqui, até mesmo da costa brasileira, porque está aqui, está na América Latina, né? Venezuela é vizinha do Brasil. Então, há essa preocupação do Itamaraty em relação a essa conversa também, só que nos bastidores o que se fala é que essa fala do presidente Lula já é demonstrando que ele não vai deixar, nessa conversa com Donald Trump, ele não vai deixar também passar despercebida o que está acontecendo, essa situação que está acontecendo em relação à Venezuela e à Colômbia. Não por apreço a Maduro, mas pela situação em si, né? A forma como Donald Trump está usando para poder bombardear e até mesmo com o objetivo de adentrar no país, na Venezuela. Então, de qualquer forma, aqui no Palácio do Planalto e no Itamaraty, há uma preocupação a partir de agora, até mesmo em relação às falas do presidente Lula, só que aí vale também a gente lembrar que Sidônio Palmeira, que é o ministro da Secretaria de Comunicação, ele sempre deixou muito claro que ele não é a pessoa que acaba aí castrando as falas do presidente Lula. Então, o presidente Lula vem muito dessa fala de improviso. Só que aí aliados ficam preocupados e ficaram preocupados diante dessa colocação, dessa frase mal colocada, como o governo tem tentado colocar desde ontem, a preocupação em relação a esses improvisos, porque esses improvisos, essas frases mal colocadas, podem dar munição para a oposição. E que é o que o governo, nesse momento, não precisa, porque o governo tem outros objetivos e também em relação à questão da aprovação do próprio presidente Lula nas pesquisas. Então, aí vai ser um trabalho para deixar claro que o governo e o presidente Lula pensa em relação à questão do combate à questão das organizações criminosas. Tanto Daís, uma informação de bastidor, que ontem, logo em seguida, ontem à noite, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ligou para o presidente da Câmara, Hugo Mota, pedindo para acelerar a tramitação, a análise do projeto do Executivo que traz aí essa questão do combate às organizações criminosas no país. Ou seja, é um movimento também olha, o presidente Lula teve essa frase mal colocada, mas o governo tem trabalhado para combater as organizações criminosas. Tanto é que quando o presidente Lula voltou atrás e disse que a frase era mal colocada, ele chegou a dizer, né, ele falou que o que importa não são as palavras, mas o que importa são as ações, ou seja, as ações do governo dele. E aí ontem mesmo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, pediu para que o presidente da Câmara, Hugo Mota, por telefone, colocasse o projeto para tramitar mais rápido, desse mais celeridade na tramitação. O que eu ouvi de bastidor é que o Hugo Mota se comprometeu em colocar a pauta para avançar na Câmara, uma vez também que ele entende, o presidente da Câmara entende que é uma pauta da sociedade e principalmente em relação a esse objetivo do combate ao narcotráfico aqui no Brasil. Mas só para a gente poder resumir aqui, essa frase do presidente Lula tem vários braços, né? Então há essa preocupação agora dessa conversa com Donald Trump, porque além do tarifaço tem essa questão dos vizinhos aqui, Venezuela e Colômbia, e é claro que o que o Itamaraty e o governo nesse momento quer é dar, na verdade, munição para o governo americano também dominar a América Latina. Então, há essa preocupação em relação à conversa, mas o que se fala nos bastidores é que o presidente Lula está tranquilo em relação a essa conversa com Donald Trump e a equipe do governo, seus assessores, agora é um trabalho até mesmo de rede social, viu, Daísa? Mas o que aponta é que hoje mesmo, em 10 horas, nas redes sociais, o que mais se falou foi a repercussão da fala
fala do presidente Lula e 70% do levantamento, e o levantamento mostra que 70% das frases que foram colocadas em rede social foram negativas. Então, assim, o governo sabe que precisa agora, nesse momento, reverter essa parte negativa também nas redes sociais, Daísa.